Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 28. Eu já ministrei, acho que algumas vezes, nesse texto, mas eu quero hoje, através, da ajuda e do auxílio do Espírito Santo, comunicar algumas verdades e trazer clareza sobre alguns assuntos concernente ao reino de Deus, a sua palavra. Amém, queridos? Se você achou, fique de pé comigo, só para a gente não ficar com sono, Mateus 28, a partir do versículo 18. Achamos? Vai dizer assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, traga clareza, traga iluminação aos nossos entendimentos, aos nossos ouvidos, à nossa compreensão, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aqui, esse texto, nós entendemos. Vai chegar lá? Vai na paz, tá? Deus abençoe. Nós entendemos nesse texto que aquilo que a teologia vai falar da grande comissão, um comissionamento dado pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor, que nós, como discípulos de Deus, discípulos de Cristo, nós precisaríamos entrar numa dimensão maior e mais profunda, em que atendesse uma missão, que é a missão de Deus. Aqui vai falar que a autoridade estava sobre Jesus, quando Ele ressuscita, Ele vence a morte, Ele assume o propósito que o Pai tinha para a vida dele, e é-lhe dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Então, ser enviado por Cristo é ser enviado debaixo dessa visão, da visão daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, nós estamos debaixo do envio de um Deus que nos comissionou a andar em poder. Aleluia! Poder para libertar, poder para curar, poder para converter pais aos filhos. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. E não significa apenas ir sem uma missão, mas ir fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar, a guardar todas estas coisas que Jesus falou, que Jesus ordenou. E sendo assim, cumprindo essa missão, debaixo desse envio, Jesus fala que estaria conosco todos os dias. Debaixo de um envio, debaixo de uma posição de ir, nessa autoridade está uma palavra que vai falar que Ele vai estar com você, vai estar com a igreja, vai estar conosco. Então nós precisamos ir, primeiro, porque é uma ordem, fala, é uma ordem de Deus. Segundo, Deus vai estar conosco, Jesus vai estar conosco todos os dias, se nós estivermos debaixo dessa comissão. Aleluia! Glória a Deus! Então essa é a comissão, a grande comissão que o próprio Pai nos deu. Qual é a comissão, irmão? Fala aí. O ide.
batizar, ide, na verdade, pregar, né? Batizar, ensinar. Esse é o processo de discipulado. Esse é um processo que eu vou falar, que é um processo lento e gradativo. Amém? Nós estamos desenvolvendo a missão de Deus. Então essa é a grande comissão, e o tema da mensagem é a grande comissão versus a oração do pecador. Porque como que nós identificamos hoje quando uma pessoa se converte? Quando nós identificamos isso, eu falo agora num contexto geral que nós estamos acostumados dentro da igreja evangélica. Quando ou como que nós identificamos que uma pessoa está se entregando a Jesus? Na maioria das vezes, quando nós falamos uma pessoa se entregar a Jesus, a gente tem vem à mente aquele momento em que a palavra é pregada e que chega o final do culto e que um louvor é ministrado, um teclado é ministrado e o pastor vem e faz o momento do apelo. E nesse apelo a pessoa é convidada. Quem aqui nessa noite quer aceitar Jesus? E a pessoa levanta a mão, eu quero. Aí vem à frente o pastor, o evangelista, o missionário faz essa pessoa repetir uma oração, né, que na maioria das vezes é: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, entra no meu coração, né, algumas orações na internet, né, e esse cerne dessa oração, dessa entrega, é intitulada como o método da oração do pecador, ou a oração da conversão, que muitos já estão acostumados. E algumas vezes as pessoas vêm à frente e falam: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, obrigado por morrer por mim na cruz. Aí a pessoa vai repetir: obrigado por morrer na cruz, por favor perdoe meus pecados, por favor perdoe meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Aí a gente vai, oba, uhul, a pessoa aceitou Jesus, hoje você está salvo, hoje você entra no reino de Deus. Porém, essa oração, ela não é uma oração bíblica, e nem uma oração correta. Ela reduz aquilo, de fato, o que é a grande comissão. Por isso que o tema da mensagem é a grande comissão versus a oração do pecador. Uma frase que eu gosto muito do apóstolo Anderson Williams é a seguinte: ele diz: entenda isso, que a verdade sempre será severamente atacada. Escute bem, a verdade sempre será severamente atacada, não por algo óbvio e forte que vem de frente, mas por aquilo que aparenta ser uma verdade igual. Ele está falando que a verdade sempre será atacada, mas não por algo óbvio, que a gente vê aqui alguém que vai falar: não, eu nego Jesus, Jesus veio um Espírito. Isso é uma mentira óbvia, né? Não, ele fala que a verdade, ela é resistida não por algo óbvio e forte que bate de frente, mas por aquilo que aparenta ser uma verdade igual. E sem cri-cri, sem ficar se sentindo melhor, longe disso. Nós não queremos ser a última Coca-Cola no deserto, mas eu creio que parte do nosso ministério tem, que nós carregamos, é trazer clareza. Porque isso é parte do ministério profético, trazer clareza, trazer entendimento. Então, quando nós ouvimos essa oração, eu te convido para entrar no meu coração, na minha vida. Quero confiar, quero seguir-te como meu único e suficiente Salvador, amém. E nós intitulamos: tá salvo. Essas frases às vezes, né, tem um reconhecimento verbal que Cristo é divino, tem o reconhecimento de que você é pecador, que precisa do perdão de Deus. É um convite às vezes para Jesus entrar no coração. E esta ação é boa,
Porém, isso se tornou uma retórica evangélica, se tornou um método para identificar quando alguém é salvo e quando alguém não é salvo. Ou seja, se alguém sai para evangelizar, como que os evangelistas identificam que a sua evangelização teve eficiência? Ah não, eu preguei a palavra e 5 pessoas aceitaram Eu preguei a palavra e 10 pessoas aceitaram a Jesus. Dá a sensação de alívio, graças a Deus, hoje essas pessoas entraram no reino de Deus. Dá uma falsa sensação de chegada ou de início. Porém, não há nada que garanta que houve uma eficiência na pregação dessas pessoas e houve uma eficiência na confissão dessas pessoas. Então, às vezes nós ouvimos frases: olha, eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu consagrei a minha vida a Cristo, ou eu fui lá na frente, na hora do apelo e fui salvo. Embora as razões sejam boas, isso, teologicamente falando, Jesus do céu, isso não é uma verdade, meu Deus. Lembro de todo mal. Eu vou mandar para vocês. Mata aí, cadê o profeta? Salva nós aí, rapaz. Jesus, um pássaro. Tá salvo, irmão. O besouro foi pro céu agora. Já falei pra vocês não gravar os cultos, gente. Vocês ficam gravando. Então, teologicamente falando, essa oração, em momento nenhum você vê Jesus na Bíblia falando para aqueles que iriam seguir fazer essa oração, para aceitarem a Ele. Mas ela se tornou tão popular no meio do mundo evangélico, que para nós, talvez, até hoje, seria algo normal. E talvez você se pergunte, por que o Luciano não faz a oração no final do culto? Eu já evangelizei algumas vezes em lugares, em outras igrejas, e às vezes uma pessoa até falou comigo: mas só faltou você fazer o apelo. Eu já fiz vários apelos e eu sempre senti algo no meu coração que não testificava. E eu comecei a me aprofundar, a estudar sobre isso. E essa oração da conversão, até as pessoas que estão lá fora sabem que ela existe no momento do culto. E às vezes ficam até com medo de ir no culto, porque imagina nós aqui, estamos aqui agora, todo mundo se conhece, todo mundo sabe que nós queremos servir a Cristo, estamos aqui para isso. Aí entra uma pessoa que não reconheceu a Cristo, ou não é batizada, que não segue ao Senhor, não pertence à igreja. E eu vou parar depois da palavra e vou falar assim: se caso tem alguém aqui... Pô, tem alguém aqui, quem? A pessoa que entrou. Caso tenha alguém aqui que queira aceitar Jesus, a pessoa vai até se sentir frustrada, vai se sentir talvez acusada ou qualquer outra coisa. Mas qual é o momento cerne que as pessoas vão falar: olha, qual o momento que você se converteu? Ah não, na hora que eu fui lá na frente e falei, repeti a oração da conversão, a oração do pecador. Isso para duas pessoas isso é bom. Primeiro para o evangelista, porque para ele dá uma sensação de eficácia na pregação. Se ele prega e alguém vem à frente e reconhece, ele fala: opa, graças a Deus cumpri minha missão, posso ir embora comer um hambúrguer. E também dá uma sensação boa para a pessoa que reconheceu Jesus. Ela fala: ufa, graças a Deus, eu fui salvo hoje. Mas chega em casa, ela continua sendo a mesma pessoa. Porém, não se consolida biblicamente essa verdade. Não se consolida biblicamente essa verdade. Essa oração do pecador é só uma oração reproduzível. Primeiro, a pessoa não sabe o que vai falar, ela entende na hora. Você vai repetir algo que você está ouvindo naquele momento. Ela não veio porque houve uma explicação, houve uma clareza no arrependimento do que é a conversão do preço, mas não apresentou-se um evangelho
meio evangelho, né, de facilidade, de ganhos, de conquistas e vitórias, a pessoa vai enganadamente na frente reconhecer através dessa oração. Então é muito fácil e simples incentivar a conversão por mera confissão, mas é difícil você biblicamente consolidar isso, no sentido de você ensinar alguém o que significa Cristo, do que você ensinar alguém o que é batismo, você ensinar as pessoas o que Cristo falou, guardar aquilo que Cristo falou é bem mais estreito. Você sentar com a pessoa, gastar tempo e abrir a Bíblia com ela e falar, olha, a fé não é simplesmente um jogo de interesse, a fé não é para simplesmente te beneficiar, a fé a partir de agora tem um preço na sua vida. Ah, mas Luciano, você vai espantar as pessoas. Não, o que causa mais afastamento e aquilo que nós intitulamos desvios, né? As pessoas estão desviadas, na verdade nunca tiveram perto, nunca tiveram dentro, porque foi uma sensação, uma falsa linha de chegada. Então isso tem sido uma porta de entrada para granjear um grande número de pessoas que vão se afastar e vão se perder, porque com a mesma motivação que entra, sai. Se entra com a motivação errada, meu irmão, vai sair. Então que tal apresentar algo que é verdade, algo que é bíblico, para que a pessoa meça o preço? Porque foi isso que Jesus ensinou em toda a trajetória de evangelização. Ele pregava a palavra e no final ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se, toma a sua cruz e siga-me. Então ele nunca escondeu, não aceitei Jesus, confundido, aceitei Jesus, mas descobri que não era tão bom assim como prometeram, descobri que não era tão fácil assim ser cristão como me ensinaram. E isso vai reproduzindo milhares de pessoas não convertidas, e a mesma proporção de pessoas que estão dentro hoje da casa de Deus estão no mundo, é a mesma proporção. Se tem 5.000 evangélicos dentro da igreja em Madalena nessa noite, e olha que estou falando por alto, pela fé, tem 5.000 pessoas que já passaram pela igreja. Isso não é de se assustar? Então a oração do pecador, ela é o reducionismo da grande comissão, ela é o miojo dos nossos dias. 5 minutos está pronto, salvo. Nós não estamos aqui julgando, olha, se foi salvo ou se deixou de ser. Quem somos nós para falar isso? Mas isso também dá a grande sensação que, numericamente falando, isso é bom. Isso é bom para o pastor, isso é bom para o evangelista. Porque na ideia da igreja evangélica hoje tem: se tiver bastante gente aqui, Deus está aprovando, e se não tiver bastante gente aqui, Deus está reprovando. Isso não falo por causa de nós, que somos poucos ainda, mas falo porque é o conceito que está estabelecido na mentalidade evangélica hoje. Então, às vezes, a oração do pecador fornece uma maneira de analisar se a igreja está tendo sucesso ou não. Porque se houve um apelo e 10 pessoas foram à frente, eles comemoram: olha, a minha igreja está crescendo. E a grande preocupação é que no culto de domingo alguém levante a mão. E a palavra gira em torno disso, a mensagem é sempre a mesma, para que no final alguém seja conduzido pelo emocionalismo, às vezes, na maioria das vezes, pela mensagem egocêntrica, que no final a pessoa decida e levante as suas mãos, e 10, 15, 20, 30 pessoas vão à frente, reconhecendo o Senhor nas suas vidas. Porém, em muitos casos, a saúde e o crescimento dos convertidos
é significativamente menos importante do que o número de decisões. O que importa são os números e não se o entendimento ocorreu, se a compreensão houve, se houve arrependimento e quebrantamento. No entanto, as decisões tornaram-se uma medida eficaz para o ministério. Ou seja, fazendo isso, sugere-se que pela habilidade do evangelista e pela eficácia da igreja, alguém se rendeu. Foi a eficácia do pastor. Olha, esse pastor é bom para movimentar. Olha, esse pastor é ótimo para ganhar gente para Jesus. Vamos trazer ele aqui, vamos agitar as águas, vamos arrebanhar pessoas. Esse cara é forte. Ou seja, estima-se que a habilidade está na pessoa, que a igreja está sendo eficiente, e desconsidera-se o poder da salvação que vem de Deus. Porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, nesse método a glória vem para os homens. Mas em nenhum momento da Bíblia nós ouvimos a oração do pecador sendo feita. Em nenhum lugar Jesus convida as pessoas para permitir que Ele entre no seu coração. E às vezes nós temos a ideia, agora Jesus entrou, eu saí. Entra, Senhor, para que eu saia. E a gente vai fazendo as besteiras e culpando Deus. Não, mas agora aceitei Jesus, Ele está no controle. Está no controle como assim? Como que Deus controla a nossa vida? Se muitas vezes nós continuamos tirando Ele do controle todos os dias. Nós não saímos do nosso corpo. Nós cremos que a condução do Espírito é Ele nos inspirando. A condução que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas é Ele nos inspirando a tomar decisões certas. As direções do Espírito Santo na nossa vida não é o Espírito Santo assumindo e agora eu entrei em transe, meus olhos viraram. Eu vou marchar no poder, vou falar qual que vai ser a porta, Jesus. Olha, fala aqui nessa noite, usa alguém. E quando vem alguém que tem revelação, então você fica no banco. Senhor, tem que falar para mim, tem que entregar uma mensagem para mim, Senhor. Eu não estou lendo a Bíblia dia nenhum, mas o Senhor tem que falar comigo aqui hoje. Esses dias eu ouvi um jovem falando, tem uma menina que esses dias estava questionando que não ouve Deus falar. Aí eu falei para ela, mas você não ora? Eu falei, não, meu irmão, fala para ela, se você quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia. Mas a gente quer sempre um atalho, a gente quer sempre sensações, a gente quer sempre emoções. Não que emoções não sejam boas, porque se tira a emoção, a gente também deixa de ser humano. A gente vira um psicopata. Mas existe um Espírito que nos inspira a escolher por santidade. Existe um Espírito que nos inspira a tomar o caminho que é o caminho do Senhor. Amém? Então, se alguém perguntar, olha, como eu faço para ser crente, como eu faço para ser evangélico, talvez alguém responda, olha, você precisa ir ao culto, cara, esperar o pastor chamar lá na frente, se você não fizer isso, você nunca vai entrar no reino. Ou seja, ela limita, essa oração limita às vezes as pessoas de entrarem pela porta que é Yeshua e não o pastor que vai fazer. Não sei se você viu essa semana, mas eu vi essa semana, mas não sei se é dessa semana a matéria, mas o Papa agora autorizou os padres a perdoarem aborto. Como se uma pessoa tem poder para declarar ao outro perdão, né? Oh, não, eu te perdoo, meu filho, vem cá, eu te perdoo por você ter abortado. Meu Deus, que doideira, gente. Não, segundo eles, o Papa é substituto de Cristo, né? Pedro substituiu Cristo e agora os papas substituem a Pedro. Ou seja, o que eles falam lá viram um canon, viram na verdade uma ordem, né? Então, meu irmão, cuidado com essas coisas. A gente não critica a religião de ninguém, quer seguir, segue, mas nós precisamos trazer clareza.
E trazer clareza nesse mundo de cegos, meu irmão, é falar: olha, Luciano está ficando doido, olha, esse é rebelde, olha, esse está sempre contra. Não, meu irmão, os apóstolos viveram assim, trazendo clareza. Então a oração do pecador traz uma falsa sensação de chegada. Muitos defensores dessa oração, né, só consideram a pessoa salva depois disso, depois de confessar. Seria muito mais amoroso e muito mais digno de um pregador, um pastor ajudar as pessoas a entenderem corretamente o que significa ser um cristão, do que trazer uma falsa segurança a essas pessoas. E muito mais, a oração do pecador, ela impede a pureza no meio da igreja. Existem tantas pessoas na igreja, porém pessoas que ainda não diferenciaram o que é a vida em Cristo e o que é a vida no mundo. Continuam com as mesmas vidas, com as mesmas opções, e não conseguem se desvencilhar dessas coisas. Então, em nome de um evangelicalismo que mais decepciona do que encanta, nós devemos olhar por que existe tanta falta de conversão dentro da igreja. Estima-se que 80% da igreja, as pessoas que estão dentro dela não nasceram de novo. E você olha numericamente, a igreja é grande, ela é explosiva. Mas se você puxar a capivara, você puxar o testemunho na segunda-feira, com tantos não cristãos se achando cristãos, é fácil entender porque a igreja moderna é tão ineficaz, é cheia de milhões de falsos começos, pessoas que carecem do Espírito Santo e falham nas coisas básicas do cristianismo. Jesus alertou sobre a parábola do joio e do trigo, que o joio e o trigo cresceriam juntos, e que nós precisaríamos nos posicionar para o tempo da ceifa, porque Ele vai separar o joio do trigo. Um dos maiores problemas é que Deus nos chamou para a pureza, Deus nos chamou para a santidade, e quando nós servimos apenas de lábios, nós estamos longe de uma verdadeira conversão. Nós precisamos ser pessoas que nasceram de novo, pessoas que pensam antes de falar, que medem as consequências das decisões que tomam, porque não está envolvido o seu nome apenas, está envolvido agora o nome do Senhor que você professa. Isso traz um peso de responsabilidade, porém um peso de regozijo, mas isso às vezes diminui o impacto do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado nos 4 cantos, isso é uma verdade, mas que tipo de Evangelho nós vamos pregar? Como é que nós vamos reconhecer quando alguém está decidido por Cristo? Existem 4 características na pregação do Evangelho que nós consideramos as 4 leis espirituais, e eu já ministrei sobre isso aqui algumas vezes. E essa oração do pecador, ela vai de encontro, no sentido contra a essas verdades. A primeira questão que nós precisamos analisar é o caráter de Deus. A segunda é o pecado da humanidade. Terceiro, nós precisamos apresentar às pessoas Jesus como Salvador, e precisamos esperar que as pessoas deem uma resposta. Quando nós vamos apresentar o Evangelho, preste atenção agora, é necessário que nós apresentemos o caráter de Deus. O caráter de Deus fala da sua divindade, da sua bondade, da sua misericórdia, mas também fala da sua justiça, do seu juízo. Esse é o Deus completo. Nunca apresente um Deus só de amor, mas apresente um Deus também que exerce justiça e juízo, oferece perdão, misericórdia, porém resiste aos soberbos. Amém? Então, em primeiro lugar, a oração do pecador, ela deturpa o caráter de Deus, inverte os papéis. Ele detalha Deus como sendo um Deus que espera, está sentado no seu trono esperando no culto de domingo alguém
que se disponha a aceitá-lo. Descreve-o como um Deus exclusivamente misericordioso apenas, que se consome, está ansioso. Tomara que nessa noite alguém levante a mão. Esse não é o Deus da Bíblia. Nós sabemos que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele encontra pecadores. Tem a parábola da dracma perdida que foi achada, tem a parábola do filho pródigo que foi perdoado, que foi alcançado, tem a parábola da ovelha perdida, que uma se desvia e Ele vai lá e busca aquela ovelha. Contudo, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor que estabelece o trono e domina sobre todas as coisas. E Ele vai falar, a Bíblia fala em Isaías 46:9, Ele governa o mundo. Mas a oração típica do pecador dá a sensação de um Deus incapaz, ou um Deus que está esperando a nossa permissão para atuar. As coisas se invertem. Mas Ele é o nosso Pai. Se nós entendemos que Ele tem todo o poder, nós que precisamos depender dEle, amém? É perigoso demais nós sairmos dessa dependência de Deus que atua até na hora da salvação das pessoas. Porque quando alguém chega na igreja, nós acreditamos que essa pessoa ouviu uma palavra, ou recebeu um convite, e houve uma atuação do Espírito Santo ali. E quando ela ouve a mensagem, existe algo borbulhando dentro dela. E se ela está entendendo e compreendendo, naturalmente ela vai começar a dar passos de fé. Ela vai começar por si só gerar algo genuíno. Isso que é uma fé genuína. Algo que é gerado simplesmente pelo Espírito Santo. Não precisou do pregador, não precisou de uma mensagem emotiva, não precisou, só precisou da intervenção do Deus que é o Deus de toda a terra. Então, quando nós tiramos essa essência de Deus, que Ele está acima de todo, que Ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós estamos falando que o homem está acima de Deus, que o homem pode renegar a Deus, ou o homem pode aceitar a Ele, sendo que nenhuma folha cai de uma árvore sem Então a primeira coisa é essa: nós precisamos apresentar o caráter de Deus. O segundo, na apresentação do Evangelho, nós precisamos denunciar o pecado da humanidade. Nós apresentamos o plano de Deus, que Deus entregou o seu Filho, porém que existe um problema, existe o pecado da humanidade. E quando nós deixamos de apresentar o homem como pecador, o homem como culpado, o homem como réu, de que a pessoa vai se arrepender se ela é tão boa? De que a pessoa vai precisar mudar-se pelos seus atos? Muitas das vezes as pessoas dizem: não, mas eu sou mais evangélico que os evangélicos. Vai para o inferno sendo mais evangélico que os evangélicos. Porque se não reconhecer o senhorio de Cristo, a bondade dele, meu irmão, nada vale. Isso é apoiar na força humana para se salvar. Então Cristo morreu em vão. Cristo pagou mico na cruz. Já que pela minha bondade eu posso me salvar, para que o Senhor de toda a terra, o Deus vivo, morreu? Então o nosso relacionamento com Deus começa quando nós descobrimos a nossa pecaminosidade. Não existe bondade em nós, não existe verdade em nós. Nós somos inclinados para o mal. Quando o cônjuge briga, logo salta uma fera de dentro de nós. Quando alguém nos fecha no trânsito, incorpora o Pateta. Não sei se você já viu um videozinho do Pateta antigamente. Ele entra no trânsito e começa a dirigir. Daqui a pouco um fecha, ele vira um lobo. Incorpora. Desgraçado, quase bateu no meu carro.
Não existe bem em nós. Nós oramos, nós queremos ajudar as pessoas, mas no primeiro ato de ingratidão nós queremos cobrar o que nós fizemos. Eu ajudei tanto esse miserável, agora ele me traiu, me deixou de lado. Ou seja, eu quero a glória, eu quero o reconhecimento, eu quero os aplausos. A minha carne grita para isso. Eu preciso de um elogio, eu preciso de um aplauso para fazer alguma coisa aqui na igreja. Eu preciso de uma motivação, e a motivação não é Ele. Existe pecado dentro de nós, nós estamos perdidos. Se não fosse Ele, se não for Ele, nós estamos perdidos. Você pode ser o mais santo, o mais consagrado, mas ainda você é homem. Você vai lutar todos os dias contra o mal que insiste em crescer dentro de você. Então, reconhecer essa fraqueza, esse pecado, é sair da rebeldia, é sair do orgulho, do ego, do homem pecador, porque o homem pecador é orgulhoso, pacas. Ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer dar o braço a depender de Deus, ele quer fazer justiça com suas próprias mãos. Mas Paulo adverte em Efésios 2, no versículo 1 e 2, que nós estávamos mortos e dedicados a Satanás. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos guiados pelo pecado. O pecado era o nosso Senhor. Nós queríamos a glória, nós queríamos as farras, nós queríamos tudo que desagradava a Deus, e éramos filhos da desobediência, mas Ele nos vivificou. A oração mecânica é inútil comparado com a gravidade do pecado que há em nós. Ela é inútil. Quando uma pessoa realmente recebe, ou seja, quando uma pessoa realmente percebe a profundidade de sua rebelião, ela precisa se aproximar diante de Deus, assim como em Lucas 18:13, quando um pecador, um publicano, bate no peito e diz: eu não sou digno. Ai de mim, pecador. Ele nem olha para o céu, sentindo a contrição pelo seu pecado. Quando o arrependimento vem, a gente sente nojo de nós mesmos. Quando Ele nos convence, a gente se sente um lixo. Uma tristeza é gerada, mas essa tristeza conduz ao arrependimento, e o arrependimento à salvação. Ou seja, num culto em que a palavra é pregada, que o Espírito Santo está agindo para a conversão de almas, é necessário a pessoa sair triste consigo mesma, triste por estar tão longe de Deus, tão desapegado à fé, tão soberbo, conduzindo a sua própria existência. Mas a oração da fé te faz sair feliz. A oração do pecador te faz sair alegre. Nada melhor do que estar alegre e disposto a abandonar a sua velha vida, a sua velha natureza. A convicção do pecado é uma necessidade. Então, quando nós apresentamos Cristo às pessoas, é necessário apresentar a culpa delas. Se você não reconhecer a sua culpa, você não vai precisar de um Salvador. E nós falamos isso numa apresentação em amor, uma apresentação bíblica. Amém? A terceira coisa que nós precisamos apresentar no evangelismo é Cristo como Salvador. A oração do pecador rouba a glória de Cristo por acharmos que o homem tem o poder de decidir o momento da sua salvação.
Ou seja, se eu não fiz essa oração, eu ainda não estou firme na igreja, eu ainda não estou fazendo parte da igreja. Então eu posso cometer algumas coisinhas, mas eu vou lá na igreja, assisto o culto, volto, e quando faz o apelo eu não aceito. Não, por quê? Não aceitei porque eu não tenho ainda uma aliança com Deus, não fiz ainda uma aliança em público. E a gente vai adiando, como se nós pudéssemos decidir: não, hoje é o dia, eu decidi me converter. Hoje é o dia, eu decidi tomar uma decisão. Só que a Bíblia fala em Efésios 2:8 que Ele é o Senhor Redentor e o autor e consumador da nossa fé. A salvação foi produzida por Cristo, ou seja, foi decisão de Cristo se entregar. Se Cristo não se entrega, não haveria salvação. Ou seja, Ele é o autor da salvação. Como nós decidimos entrar em algo que nós não criamos? Ou seja, se eu vou ser salvo, primeiro foi ideia de Deus. Não tem a ver com eu escolher o dia ou a hora. Tem a ver com eu me posicionar diante daquilo que eu estou escutando e ouvindo dele, para que haja em nós uma contrição, um quebrantamento, arrependimento, reconhecimento do pecado e logo após a conversão. Então Jesus, Ele é o autor da salvação. E quando nós falamos, olha, eu confesso Jesus, eu aceito Jesus, dá a ideia de que nós fomos ao encontro dele. Só que na Bíblia apresenta muito mais Ele vindo ao nosso encontro do que nós indo ao encontro dele. Apresenta várias vezes Jesus indo ao encontro e nos resgatando. Colossenses 1:13, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou do poder das trevas, Ele quitou as nossas dívidas. Colossenses 2:13 vai dizer: e vós, quando estavais mortos em vossos delitos e pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nós éramos contrário, Ele removeu no meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ou seja, havia muita dívida. Pensa numa capivara suja, irmão. Tinha metros e metros, né? Uma dívida imensa. O meu negócio era um mapa, irmão, né? A minha dívida era aqui em Trajano. Olhe lá, né? Mas a Bíblia fala que Ele cravou na cruz o nosso escrito de dívida e disse: está consumado. Foi ideia dele. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3:24, nós fomos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo. Eu lembro de um filme, Até o Último Homem, que eu assisti há pouco tempo, né? Fala de um soldado que se inscreve, ele é médico, só que ele é adventista, né? Tinha que guardar o sábado, não podia pegar em arma. Só que ele entra na corporação e fala: não quero servir, eu vim aqui para servir. Só que no meio do treinamento colocam uma arma na mão dele e ele não quer. E ele vai para o quartel assim servir. E lá ele é zombado, lá ele é humilhado. Lá ele passa por várias chacotas, é agredido pelos seus companheiros. Só que ele era um cara habilidoso na medicina. Ele tinha um coração muito grande. Quando na invasão, ou seja, na guerra, o inimigo começa a triunfar, existia um penhasco com uma grande escada colocada, uma escada de corda, e lá em cima houve um bombardeio, e muitos companheiros dele ficaram feridos, e ele sozinho começou a subir e entrar no meio das bombas.
no meio dos tiroteios, no meio dos soldados que ali ainda restavam, os inimigos, e ele entrava e resgatava um, colocava nas costas e descia através daquela corda o soldado naquele penhasco até os outros resgatarem ele lá embaixo. E ele foi fazendo isso, foi resgatando através dos bombardeios, através dos tiros ali, vendo a sua vida por um fio, até as cordas cortarem as suas mãos e sangue jorrando. E ele continua até o último homem, salvando os seus amigos. Depois, aquele que foi humilhado, foi condecorado, foi aplaudido e foi lembrado por um ato heróico. Assim é o Espírito Santo, assim é o Evangelho. Foi Ele que insistiu em nós. Quando nós estávamos lá caídos, Ele enviou alguém. Primeiro Ele envia o Espírito que consola e nos faz descer ao mais profundo abismo, mas porém nos dar a salvação. Nós não podemos reduzir o Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos livrar de nós mesmos. E o quarto conceito que nós precisamos ao evangelizar é levar às pessoas uma resposta. Mas a resposta não é fazer a oração da fé. A resposta é quando elas conhecem uma apresentação de quem de fato é Cristo, das exigências de um cristianismo. Nós não vamos tirar a cruz do cristianismo, e nós precisamos levar elas a um lugar de arrependimento. Atos 17:30 vai dizer: mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É uma ordem expressa por Deus. Quer entrar no reino, primeiro tem que ter arrependimento. Então arrependimento é renunciar o pecado, é renunciar o ego e buscar a Deus com devoção completa, buscar a Deus com todo o coração. Mas eu creio em Cristo. Cara, até os demônios creem e tremem, a Bíblia fala. Eu confesso como meu único e suficiente Salvador. E isso vai se desenrolando no dia a dia. E como então, Luciano, nós vamos pregar o que é correto? O que é correto eu comecei ministrando a grande comissão: ide por todo mundo, fazer discípulo. Fazer discípulo leva tempo. Fazer discípulo precisa de paciência, dedicação, responsabilidade, aplicação, ser exemplo. Essa foi a ordem de Cristo. Essa foi a ordem do nosso Senhor. Mas, Luciano, em qual momento nós vamos ver que o pecador está confessando a sua culpa e reconhecendo Jesus? Esse ato expresso acontece mediante ao batismo. O batismo é um ato público em que a pessoa está reconhecendo, recebendo a salvação em Cristo Jesus e renunciando todo o pecado. Ele está arrependido, ele está decidido a viver para Cristo. E essa é uma das ordenanças. Jesus fala em Marcos 16:15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Não é quem confessar Jesus, é quem crê e for batizado. Esse é o processo natural, esse é o processo de conversão genuína. Não é tomar um banho também, irmão, amém? Nós precisamos nos converter dia após dia. Nós precisamos romper com tudo aquilo que está nos matando espiritualmente. Eu quero te dizer, se nós não temos uma vida espiritual, é bem capaz que nós ainda estejamos dentro dessa porcentagem que ainda não se converteu. Porque quando as pressões aumentam, é aí que revela quem é convertido. Não é no dia bonitinho, não é no dia bom, não é no culto maravilhoso de domingo à noite, não.
é quando existe resistência, é quando você ora e não acontece, é quando os seus sonhos são frustrados, é quando vem o de repente. Nesse momento vai mostrar, revelar o nosso coração, qual a intenção de você estar aqui, qual a intenção de você seguir a Deus, qual a intenção de você ter uma Bíblia. Nós não podemos ficar sentado. Vai chegar o momento que nós vamos inchar sentado. E vai ficar chato. Já tem ficado chato para alguns de vocês ficar sentado. Chegou a hora de levantar, irmão, e servir. Esse é o Evangelho. E quanto mais você serve, mais cresce. Cresce o seu ministério, cresce a sua fome por Deus, cresce a gratidão por Deus, e mais você se sente útil. Você não vai ficar com depressão servindo o próximo. Você não vai entrar no quarto escuro e querer se matar. Não, 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 isso é a sensação de um egoísta. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo virá a recompensa, e recompensa, o galardão vem de Deus. Mas Luciano, a maioria das pessoas chamou Jesus, Jesus chamou em público, é verdade, Jesus chamou as pessoas em público, mas em nenhuma versão apresenta Jesus fazendo essa oração para que o pecador repita. Apresenta Jesus pregando sobre arrependimento e apontando para o batismo para remissão de pecados. Amém? Então nós queremos seguir o modelo bíblico, o modelo que é o modelo que Yeshua estabeleceu. Ide pregar o Evangelho, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Esse é o processo. Se nós queremos ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos estar dispostos a passar por esse processo. Não é só chegar para a igreja, não, trouxe 10 para a igreja, faz a oração aí, Luciano, vamos jogar uma tarrafa aqui hoje. Aí joga a tarrafa, aí você fica, tomara que ele venha no culto de novo domingo. Aí não vem domingo, você fala, meu Deus do céu, não adiantou de nada, meu Deus do céu, perdi o fruto. Claro que perdeu o fruto, porque não é o certo fazer isso. O certo é você chamar, é você acompanhar, é você ligar, é você se preocupar, é você se interessar, é você bater na porta, é você incomodar, é você gerar, irmão. Gerar dói, né? No momento da gravidez você fica meio inchado, dói as pernas. Eu nunca fiquei grávido, graças a Deus, mas incha as pernas, a cara incha, o beiço fica 2 palmos de beiço. O cara tem que ser sensível, porque a mulher fica brava, a mulher fica sensível, você não pode falar qualquer palavra, tem que ter cuidado, parará pororô. Mas quando vem a luz, você esquece até da dor que sentiu. Fala que coisa bonitinha, que carinho de joelho. É assim na caminhada. Nós vamos gerar com dor, mas vai vir o prazer do Espírito Santo, por nós estarmos participando dessa grande obra. Que lindo você sentar com o cônjuge e ensinar as escrituras a ele. Que lindo você sentar com os filhos e falar, filho, agora vamos falar de Cristo. E você abrir versículos, ensinar, inculcar. Essa é a missão, irmão. Não pense que é algo fantástico, algo de Hollywood. Vem um poder, agora vou marchar aqui, vou ensinar. Não, não, é dia após dia. Se nós ensinássemos o que nós já sabemos para as pessoas, salvação já tinha alcançado muitos. Você não precisa saber de capa a capa, você precisa saber esses conceitos que eu falei. Apresenta um Deus, o caráter dele, amor, justiça. Apresenta o homem pecador, o homem caído, você é culpado. Apresenta a salvação, Cristo, Salvador. E agora, espera os frutos. Vai haver uma resposta. Vai haver uma resposta. Mas quanto tempo eu falo isso? Insista. 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 Eu acho que já falei aqui do Ronaldo Lindório, pastor presbiteriano.
ele foi no mercado e conheceu um homem e pediu a ele: olha, posso te falar do evangelho? E ele falou: pode, ué. E ele sentou com ele, conversou a respeito do evangelho, apresentou tudo que eu estou falando aqui. E ele combinou de outra semana estar com ele num horário. E ele aceitou. E ele foi lá, começou a pregar. E essa pessoa começou a aprender. E todas as vezes, toda semana ele estava lá. Só que a pessoa começou a gravar a pregação dele. E quando ele ia falar, ele falou: agora você vai falar disso, né? Ou seja, agora você vai falar do Jesus Salvador, por exemplo. Vou falar de Jesus Salvador. E o pastor ia lá, insistia, pregava a salvação, pregava Cristo e tal. Mas chegou um dia que ele começou a pregar a mesma coisa que ele estava pregando há meses. E aquele homem começou a chorar, começou a escorrer as lágrimas. Naquele momento o Espírito Santo converteu ele. E ele decidiu se batizar, foi para a igreja, está congregando e servindo a igreja. Não é uma arte nossa, não é uma habilidade nossa, é a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, irmão, rasga o curso de oratório, o curso de coaching, o curso de emocionalismo, mas não, tem que fazer uma cura interior, não, tem que fazer uma cura interior, tem que confessar todos os pecados, lista os pecados todos que você cometeu na vida. Jesus do céu, eu vou ficar até... todos os parceiros que você teve sexual, você lista aqui. Agora confessa, renegando tudo. Não renego o dia que eu deitei com ele, eu renego troço de 1.500, Jesus do céu. A Bíblia fala que Cristo se fez maldição por nós, Ele se fez maldição por nós, Ele rasgou dos seus pecados, eu já não me lembro mais. Mas os homens querem lembrar, fazer uma cura, emocionar, ou seja, tirar o poder da cruz, o poder de Cristo, e colocar na habilidade do pastor coaching, do pastor psicólogo. Eu amo psicologia, mas cara, não dá. Como diz Luiz Hermínio, no altar é Bíblia, no aconselhamento é Bíblia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós queremos isso, que o Espírito Santo nos renove nesse lugar. Nós queremos ter clareza. Eu sempre digo isso, nós só vamos ficar sendo guiados por ventos e doutrinas se nós quisermos. Não estou dizendo que a partir de hoje você vai ter que julgar as pessoas, apontar, não, naquela igreja faz essa oração. Não estou falando isso, a nossa mentalidade é essa, como igreja. Nós não vamos fazer. Nós podemos sim convidar as pessoas para vir à frente. Nós podemos orar por elas, abençoá-las. Mas cara, deixa o Espírito Santo fazer o papel dele. Porque uma das virtudes do Espírito Santo é que ele é aquele que convence, aquele que consola. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por tamanha salvação. Muito obrigado, Deus, por nos salvar, por nos lavar de todas as nossas impurezas. Queremos servir a Deus e aos nossos irmãos, porque não dá para servir a cabeça sem servir ao corpo. Nós queremos apresentar o Evangelho completo, o Cristo, mas a igreja. E nós queremos ser essa igreja, Senhor. A sua igreja apaixonada, a sua igreja que transborda de alegria em te servir, em te honrar. Uma igreja que entende os fundamentos, mas que se move profeticamente, apostolicamente, que depende do teu Espírito Santo em toda atuação. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos agora o suco de uva. Nós abençoamos, meu Pai, o pão.
Declaramos, meu Pai, nessa noite, essa aliança que temos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Jesus, por eles estarem se mantendo fiéis a Ti, perseverando dia após dia. Que venha o renovo do Espírito Santo nessa noite. Que venha uma graça do Espírito Santo para fortalecer, para inspirar a atitudes de santidade, a inspirar a caminhos certos e corretos, em nome do Senhor Jesus. Pode servir, irmãos, em nome de Jesus.